Olá, galera! Estamos de volta com os conteúdos do Labsfoot durante a quarentena. Para quem não viu ainda, a gente está lançando uma série de conteúdos sobre futebol, que é o nosso carro forte do nosso laboratório. Enquanto a gente não está podendo fazer nossas atividades no laboratório mesmo, nós estamos fazendo de casa. Estamos divulgando para toda a comunidade da UERJ e também para as pessoas de fora. Hoje nós estamos com o aluno Antony Santoro, ex-aluno de mestrado, já se formou, né, Antony? Conseguiu fechar o mestrado ano passado, né? Eu já estou me perdida no tempo. E vai falar um pouquinho para vocês sobre os escanteios. Ele fez uma análise muito legal do Antony. Ele apresentou também no nosso curso de análise de desempenho que a gente tem feito. E o Antony é uma pessoa fantástica para falar sobre isso, que ele é treinador, foi treinador de diversos clubes, tanto da categoria de base como do profissional. Vou deixar ele falar melhor sobre quem ele é, mas só uma breve introduzida. Então, é uma pessoa que vocês podem acompanhar o conteúdo, vocês vão ver que é uma pessoa que sabe muito sobre o que está falando. Então, aproveitem, divulguem, passem para os seus amigos, colegas, assistam e acompanhem nossos conteúdos lá na nossa página do Instagram, do Facebook e também no nosso site, tá? Então, Antony, é com você. Fique à vontade para falar. Qualquer coisa me chama, tá? Se Tranquilo. apresenta aí. Vou compartilhar a tela aqui, né? Tá, isso. Então, como a Débora falou, eu sou treinador de futebol, né? Recentemente, eu fiz a minha formação mestrado em Ciências do Exercício do Esporte lá na UERJ. Faço parte do Labsfoot, né? Que é o nosso laboratório de estudos de futebol. Já trabalho com futebol, futsal e futebol desde 94, 95. Comecei no futsal do Flamengo. E aí fiquei durante 7, 8 anos. Depois migrei para o campo, subi todas as categorias. Trabalhei 14 anos no Flamengo, depois trabalhei no Fluminense, Botafogo 2 vezes, na categoria sub-20. Fiz uma trajetória como treinador profissional também em alguns clubes pequenos, no Audax Rio, no Democrata em Minas, em 4 clubes lá do Nordeste. Enfim, é um pouquinho da minha trajetória. E resolvi, no meio desse processo todo, achava que era importante fazer um mestrado, poder aliar a questão toda minha da prática, da intuição com a teoria. Não que eu não estudasse, mas nós, no começo, né, nos anos 90, nós não tínhamos essa quantidade de informações que temos hoje sobre futebol. Então, foi muito importante, apesar que meu assunto saiu um pouquinho da linha do futebol, mas, mesmo assim, estar presente dentro do laboratório, estar presente até hoje, né, foi e é muito importante para mim também, enquanto conteúdo e aprendizado também, e essa troca constante com os alunos, com os professores. Esse meu estudo ele se refere, né, é uma análise e mapeamento dos escanteios defensivos da Copa do Mundo de 2018. A Copa do Mundo, o que é para a gente nosso maior evento de futebol do mundo. A gente fala muito de Liga dos Campeões, mas a referência que nós temos enquanto mundialmente falando é a Copa do Mundo, e a mais recente foi de 2018. E diante da desclassificação do Brasil em um dos gols, né, que foi um gol de escanteio, me veio um olhar, né, um olhar fazendo uma passagem, né, vamos dizer assim, no tempo, quantas vezes que o Brasil foi eliminado de Copa do Mundo em bolas paradas, né? O quanto significativo, né, o quão é significativo as bolas paradas, aqui especificamente de escanteio, mas também o quanto é importante as bolas paradas enquanto definição de jogos. Não falaremos de faltas diretas, de pênaltis, falaremos especificamente dos escanteios ofensivos e dos posicionamentos variados dessas defesas na Copa do Mundo de 2018. Aqui um detalhe importante, né? Aqui eu coloquei tanto o Neymar quanto o Messi, dada a importância de uma bola parada, dada a importância de você ter um jogador que tenha um pé bom, que consiga fazer de um escanteio realmente um momento muito importante do jogo. Muitas vezes você tem uma equipe que não tem um bom batedor de bola parada indireta, de falta lateralizada, de escanteio. E aqui a gente vê que dentro de uma seleção, tanto da Argentina quanto do Brasil, tanto um destro como o Neymar batendo fechado, como o Messi, um canhoto, batendo aberto, muitas vezes são os batedores de escanteio, dada a importância que é, né, essa cobrança no jogo.
Aqui um breve recorte das eliminações do Brasil nas Copas do Mundo. Não sei se todos vão lembrar, mas em 82, contra a Itália, o terceiro gol ele é oriundo de um escanteio, de um rebote de escanteio. Em 98, na final contra a França, nós tomamos 2 gols de escanteio direto, 2 cabeçadas do Zidane, uma de cada lado. Em 2006, não foi uma falta lateral, não foi o escanteio, mas foi uma falta lateralizada, o gol da França, o gol do Henry na segunda trave em cima do Roberto Carlos, aquela história do meião. Em 2010, nós tomamos um gol, um segundo gol que deu a vitória para a Holanda, foi um gol de escanteio, houve uma casquinha na primeira trave, e o Sneijder, que era um jogador de baixa estatura, consegue cabecear dentro da pequena área fazendo gol. Em 2014, o jogo do 7-1 que nos eliminou, o gol que abriu a porteira, o primeiro gol foi um gol de Miller, foi um gol proveniente de um escanteio, rapidamente, com 15 minutos, uma simples tranca num jogador, né? O Davi Luiz foi trancado, uma situação básica de uma marcação individual, que o treinador da seleção gostava e gosta muito, mas houve uma tranca e o Miller sozinho fez o gol. Em 2018, não só o jogo que deu início à Copa, que nós tomamos um gol contra a Suíça, mas um dos gols que nos eliminou contra a Bélgica, o gol do Kompany, naquela raspada na primeira trave, junto com o Fernandinho, também foi oriundo de uma bola parada, de um escanteio. Então, isso sem contar com a Copa, se nós quiséssemos contar com a Copa de 86, e bola parada, o Brasil foi eliminado também, mas só que foi nos pênaltis. Então, o Brasil ele tem, dessas 6 Copas que eu citei aqui, 5 são por escanteio, uma é por falta lateralizada, e se eu quiser colocar também a Copa de 86, nós fomos eliminados também em bola parada nos pênaltis. E, coincidentemente ou não, 98, 86, 98 e 2006, fomos eliminados para a França. Esse aqui é o primeiro gol, né? O terceiro gol, o gol da França, o gol da Itália, o gol que gera a um rebote, no rebote é um chute, Paulo Rossi desvia a bola, Itália 3-2, e o Brasil jogava pelo empate. Paulo Rossi em posição regular, né, correta, e faz o gol. Vamos à Copa de 98, os 2 gols estão em seguida, vocês vão ver os 2 gols de escanteio, o Zidane vem lá de trás, cabeceia, fora de um lado, hora de outro. Essa marcação aparentemente é uma marcação zonal. 1-0 França. Parece que repete, né? Mas nada. 2-0 França. Incrível, né? Vamos para a Copa de 2016. 2006 não é uma bola de escanteio, mas é uma bola parada também. Nós caracterizamos uma bola parada. Zidane na bola. O Henry na segunda trave. Faz o gol. Percebe que entram 5 contra 3, né? O Brasil para a linha entra. Meio complexa essa avaliação. Vamos para a Copa de 2010. Nesse momento o jogo estava 1-1. O Brasil tinha um jogador a menos, o Felipe Melo tinha sido expulso. Repara que a área está um pouco esvaziada, né? Um pouco esvaziada de jogadores brasileiros. Mas o jogador holandês ele antecipa a primeira trave, faz uma casquinha, e o Sneijder, esse jogador de 1,70 m, esse é o que consta, né? Que geralmente o jogador ele sobe um pouquinho a estatura dele, né? Para nunca falar que é muito baixo, goleiro e alguns jogadores de ataque geralmente fazem isso. Ele cabeceia no meio dos grandões lá e faz o 2-1 e o Brasil perde e é eliminado para a Holanda na Copa de 2010. Olha lá, faz a casquinha. Ele mal sobe, né? Ele pula a gente fala que ele pula um palito deitado assim, né? É o que ele pula, salta. E esse gol, né? O gol que abriu a porteira da derrota do 7-1. A marcação geralmente é uma marcação individual, é uma marcação que o treinador de Felipe Scolari gosta bastante. Percebe que a gente vai ver isso depois no estudo. Toda batida aberta, há equipes que geralmente tiram o cara da primeira trave, que aqui seria o Marcelo, encaixa na segunda trave. Isso acontece com muita frequência. A marcação, mesmo sendo individualizada, não estava muito bem definida, mas um jogador tranca o Davi Luiz e o Miller vem para a segunda trave aqui, completamente livre, e faz o gol.
Impressionante. Para quem vivenciou muito futsal ou basquete, isso é uma coisa muito comum, né? Quando há uma marcação individual, você fazer uma tranca para poder liberar outro jogador para poder entrar livre na jogada. E a Copa do Mundo da Bélgica, a última Copa do Mundo, em que o Brasil jogava contra a Bélgica, esse primeiro gol da Bélgica, repara que aqui na imagem o Kompany já está puxando uma diagonal, o Brasil trabalha com uma marcação em zona com bloqueadores, a gente vai ver mais à frente, ou seja, a partir do instante que o Kompany ele rasga em diagonal, ele vai passando pelas zonas, e as zonas têm aquela característica, né? Não é meu, não é meu, não é meu, vai entrando na sua zona, vai sendo sua, até que ele chega na frente do Fernandinho, independente se a casquinha é nele ou a casquinha é no Fernandinho, há um desvio e a Bélgica faz 1-0. E houve um lance muito semelhante, minutos depois, no mesmo escanteio, com a mesma situação, quase que o Brasil toma o segundo gol da mesma forma. Acredito que o Brasil tenha sido surpreendido. He attacks the near post and then the two Brazilians mess it up and it's off Fernandinho. Então, aqui um detalhe bem interessante sobre a origem dos gols da Copa do Mundo. A gente percebe que apenas 10% dos gols ocorrem de escanteio. Ah, Antônio, mas 10% é uma margem muito pequena. O que é pequeno? Quantos escanteios aquela equipe teve? Se ela teve 4 escanteios, ela fez um gol de escanteio, ela teve 25% de aproveitamento. Se ela teve 2 escanteios e fez um gol, ela teve 50% de aproveitamento. Isso, no geral, equivale a 10%. A gente percebe também que houve uma quantidade muito grande de gols de pênalti, talvez em função do VAR. Não é o nosso olhar, né? Alguns poucos gols de falta direta, mas houve gols de falta direta importantes. Isso é um outro assunto, mas a nossa abordagem do escanteio, no que se refere a 17 gols e a 10%, o que parece pouco. A gente vai ver adiante também que na semifinal o gol da vitória da França foi um gol de escanteio e na final um dos gols, que houve um gol de pênalti, foi oriundo de escanteio. Então existe uma importância muito grande aos escanteios e às bolas paradas. E numa análise de um estudo, né, de 2008, não é um estudo muito novo, mas mostra, né, a quantidade de gols que ocorrem nos finais dos jogos. Talvez você esteja mais desgastado fisicamente, talvez você não consiga pensar, né, da melhor forma possível. Talvez aconteça também as substituições, que envolvem também muitas trocas na equipe. E isso caracteriza a quantidade de gols que ocorrem, diríamos assim, no terço final de uma partida de futebol. Aqui eu faria uma breve análise dos pontos a serem observados nos escanteios defensivos. Com esse estudo todo, eu revi várias vezes os jogos, os gols, e fui mapeando tudo aquilo que eu acho importante. Talvez possa ter pontos também importantes em outros olhares, mas para mim esses são os mais fundamentais, diríamos aqui, né? Primeiro, a importância de você conhecer o treinador adversário. O quão isso é importante, porque você conhecendo o treinador adversário, você já sabe mais ou menos como ele pode atuar, o que ele pode fazer naquelas jogadas de escanteio, o que ele costuma fazer, o que ele fez nas suas seleções, o que ele fez nas suas equipes. Ele pode trazer as mesmas ideias, lógico que ele pode trazer ideias diferentes também, mas há uma tendência de fazer algumas repetições. Então, você já está preparado porque você conhece quem é aquele treinador adversário. Ele esvazia a área, ele preenche a área, ele faz escanteio curto, ele faz escanteio direto, ele gosta de primeira trave, ele gosta de algumas jogadas ensaiadas. Isso é muito importante. Nós temos hoje também muitos números do adversário, é o que faz a análise de desempenho. Ele te dá uma quantidade muito grande de informações através da análise, diríamos, quantitativa do jogo, mas acredito que tão importante quanto é essa análise qualitativa, é você contextualizar os dados que estão chegando para você. Porque muitas vezes, algumas análises, se você for jogar, por exemplo, né, estamos falando de Copa do Mundo, mas se nós formos jogar um campeonato no Nordeste, muitos estádios são abertos, muitos estádios ventam muito. Então, às vezes, o vento é um fator muito determinante nos jogos. E a gente pode não estar avaliando a importância do vento, a importância da mudança da bola, né? Como houve uma Copa do Mundo onde se falava muito que a bola era muito mais leve,
Então, acho que é muito importante a análise qualitativa dos dados que você absorve dessa análise de desempenho dos números do adversário, dessa análise quantitativa. Importante também nós sabermos a eficiência ofensiva e defensiva do adversário, porque não adianta ter todos os dados, mas ter certeza se eles têm uma eficiência grande. A gente vai ver, por exemplo, o México, que é a equipe que mais se diferencia das demais, a seleção que mais se diferencia, porque ela esvazia a área, ela não preenche a área, ela esvazia a área, então ela obtém êxito. E aí a pergunta, por exemplo, no jogo contra a Alemanha, é ela que obtém êxito ou é a Alemanha que não consegue ter uma eficiência? Então, esse é um grande questionamento, né? Da eficiência ofensiva e defensiva, no que diz respeito ao adversário que ataca ou ao adversário que está defendendo. A estratégia de jogo, que é algo também muito importante, que nós temos que tomar muito cuidado, porque um adversário pode querer mudar a sua forma de jogar, de ter uma bola parada de uma partida para outra, ele pode querer modificar. Ele acha que o adversário já sabe quais são as jogadas, ele treina alguma coisa nova para poder surpreender o adversário. Então, nós temos que ficar atentos a isso, saber o que pode acontecer e nos preparar para isso também. A questão da estatura dos atletas é algo muito importante. Quando você fala de Série A, de Champions League, de Copa do Mundo, é natural que você tenha acesso a esses jogadores. Quando você efetua uma marcação, seja mista, zonal ou individual, a sua tendência é você marcar o posicionamento dos atletas, pelas estaturas do adversário e pelas suas também. Mas quando você joga, às vezes, uma Série C, uma Série D, ou uma série, né, de formação das categorias de base, você não conhece efetivamente todos os jogadores do adversário. Como realizar uma marcação individual sem conhecer a estatura do adversário? Então, os jogadores têm que ter uma mesmo de mirim, infantil, juvenil, sub-20, enfim, tem que ter uma liberdade, uma capacidade de uma leitura muito rápida. O escanteio pode ser batido muito rápido em bater as estaturas. Você pode conhecer 2 ou 3 do adversário, mas você não conhece a totalidade do adversário. Isso é muito importante. O nosso próximo ponto, que é a contagem numérica, é algo para mim que é primordial, é algo que eu tenho um pouco mais de facilidade de fazer durante uma partida, mas quando há uma batida de escanteio, e geralmente se coloca o padrão, né? É um jogador na base, na trave, e um jogador na zona. Esse jogador que está na trave, na base, ele corresponde ao cara que bate escanteio, o jogador que está na zona, ele corresponde ao jogador do adversário que sobra no meio campo. Se o adversário tiver mais um jogador defendendo na zona, isso dá a oportunidade do adversário colocar mais um jogador dentro da área. O que eu chamo de contagem numérica, é nós sabermos se existe uma igualdade, uma superioridade ou uma inferioridade dentro da área em função do posicionamento defensivo do adversário. Isso é muito importante. As substituições também é um item que eu considero primordial, porque você tem toda uma estrutura montada da sua equipe que inicia o jogo. Imaginamos que você tem um jogador como o Cristiano Ronaldo, alto, fazendo o bico da pequena área, marcação de zona. É um jogador que você não substitui, você mantém ele o jogo todo pela qualidade dele, mas por acaso o Cristiano Ronaldo se machuca, né? Ele se machuca e o jogador, para entrar no lugar dele, tem 1,70 m. O que vai acontecer? Vai entrar o do 1,70 m no lugar do Cristiano Ronaldo? Ou será que você já treinou uma outra forma de mudança? Estou falando defensivamente, não ofensivamente. Se ele guarda aquele espaço ali, ele tem uma boa impulsão, ele tem uma boa estatura, o de 1,70 m não vai conseguir, né, ficar no mesmo nível dele. Você vai deslocar um zagueiro, você vai deslocar um volante, você já fez mais de uma subscrição, você já fez 2. Isso é uma coisa que complica muito. Se você perceber isso, as substituições podem complicar, por mais que você treine, todo um posicionamento defensivo, porque às vezes acontecem substituições que você não espera numa partida e os jogadores saem daquelas posições que são marcadas. Outro ponto importante é a ação defensiva ou ação ofensiva. Como eu falei já, eu citei o México era uma seleção, a Bélgica também, eram 2 seleções que tinham muita preocupação com a ação ofensiva, apesar de ser um escanteio defensivo. Eles se posicionavam para ter contra-ataque, outras equipes não, elas se posicionavam para se defender, colocavam os 10 jogadores dentro da área, 2 no rebote e 8 naquela ação defensiva da bola aérea. A atenção, tanto nas jogadas ensaiadas como nos escanteios curtos, por muitas vezes existem jogadas ensaiadas já pré-marcadas pelo adversário e você pode, através
dessa tomada de decisão verbalizada, já orientar o que está acontecendo, o que pode acontecer dentro da área, falar sobre isso. Gerar atenção ao escanteio curto também é muito importante, porque nós vamos ver que existem diferentes posicionamentos das seleções para o escanteio curto. As seleções que tiram o cara da trave da base vai à frente no escanteio curto, as seleções que botam no meio do caminho, as seleções que deixam ele na trave, as seleções que tiram o jogador do rebote para marcar o escanteio curto. E aqui não cabe nenhum julgamento, é apenas o olhar do que cada seleção faz, né? Então, esses mais ou menos são os 12 pontos que eu considero muito importantes para nós avaliarmos dentro da questão de escanteio. E aí nós temos, basicamente, 3 marcações, né? A marcação individual, a marcação zona, que ela pode ser com ou sem bloqueador. Bloqueador é algo um pouquinho mais novo, que apenas 3 seleções fizeram na Copa do Mundo. E a marcação mista, onde você mistura a marcação zona com a marcação individual. Diferentes marcações mistas, existe um padrão de marcação mista, porque algumas seleções elas variam a forma de fazer a marcação zonal, a individual ela é sempre a mesma, colando no jogador, mas elas dão uma variada no que diz respeito à marcação zonal. E aqui vou dar alguns exemplos para vocês, né, de uma marcação individual com 2 jogadores na zona, basicamente esses 2 jogadores, o que fica na trave, né, o preto é a defesa e o branco é o ataque. Esse jogador que está na trave, esse jogador que está na zona, geralmente é um padrão que ocorre. Todos os outros marcando individual. Você vê que o rebote está 1 para 1, individual, e aqui no gatilho do contra-ataque está 2 para 1, tranquilamente. Né? Tranquilamente, aqui não tem mistério nenhum. É uma marcação individual com 2 jogadores na zona, às vezes com os 10. A equipe que pega esse daqui também do gatilho e bota para dentro da área também. Equipes que não fazem isso. Por exemplo, a Bélgica deixava um jogador aqui, não voltava com o Lukaku, que é um jogador grande, forte e alto. Já o Brasil colocava todos os 8 jogadores dentro da área e mais 2 rebotes. Essa marcação era individual. Tem uma marcação predominantemente individual com apenas um jogador na zona. Isso foi o México. O México fez isso na Copa do Mundo. A escanteio mesmo fechado, ele abria a mão do cara da trave, botava apenas um cara na zona, só um cara na zona. A marcação, vocês percebem que era toda individual, mas com uma área mais vazia. Supostamente, ele acredita que o goleiro dele tem um bom tempo de saída de gol. Com a área mais vazia, ele tem menos chance de esbarrar em jogadores, tanto dele quanto do adversário. O rebote. E o primeiro jogo da Copa do Mundo, o México fez isso contra a seleção campeã do mundo, né? Que é a Alemanha, e venceu a Alemanha. Acho que até surpreendeu a Alemanha. E a Alemanha, nos escanteios curtos, ela, para não esvaziar e não tirar um cara da área, ela deixava aquilo 3 para 3. Porque se ela bota mais um para trás para fazer 4 para 3, ela tiraria ou um cara da área ou ela tiraria um cara do rebote. Então, ela optou por botar 3 para 3 aqui e fazer o escanteio, né? E fazer o escanteio. E observa que, para essa situação, o México está amplamente preparado para gerar um contra-ataque. A bola na mão do goleiro, ele tem 2 jogadores de rebote e 3 jogadores fazendo gatilhos de contra-ataque, fazendo profundidade. Essa é uma outra marcação que eu considero predominantemente individual, apesar de ter 3 jogadores na zona, o básico, o da trave, um da zona e um da segunda trave. O da segunda trave, ele não larga a segunda trave, ele não ataca a bola, ele não se modifica. A Nigéria e a Austrália foram 2 seleções que, por exemplo, fizeram esse tipo de marcação. Aqui você percebe que está tudo individual. E aqui está 2 para 1, na verdade, no escanteio. Você pode, por exemplo, pegar esse jogador e centralizá-lo, ou pode tirar o cara do gatilho e colocar aqui. Se você botar o cara do gatilho aqui, você vai ficar com 2 jogadores aqui. Muitas equipes têm ficado com 2 jogadores no meio, mais resguardada. Você pode colocar mais um na área e gerar uma dificuldade para o adversário, porque esse jogador aqui não está marcando ninguém, ele só marca a trave. É um em cada trave. Tá? Aqui a gente tem uma marcação que eu também caracterizo predominantemente individual. Os 2 jogadores na zona, né? Um padrão comum. A Colômbia fez esse tipo de marcação. Ela destacava o Mina, que era um jogador muito alto, de 1,90 m, para atacar a bola. Ele ficava aqui. Por isso eu não caracterizo a marcação nem como zona, nem como mista. É uma marcação direta aqui especial. Ele atacava a bola. Todo mundo fazendo marcação individual e ele atacando a bola.
Aí você pode, mais uma vez, optar por ter gatilho no contra-ataque ou tirar esse gatilho e colocar aqui para fazer 2-2 no rebote, não deixar 2-1 no rebote, porque eles têm um jogador a mais. É aquilo que eu falei para vocês. A partir do instante, esse jogador da trave, ele corresponde ao batedor, esse jogador da zona corresponde a esse que sobra, ok. Mas se você tem um jogador a mais marcando zona, o adversário pode empurrar mais um cara para dentro da área. Há de ter muita atenção em relação a isso. Esse é o Panamá. Apesar de ter sido a seleção que ficou em último lugar, fazia um tripé defensivo. Né? Uma marcação que eu particularmente gosto muito, apesar de ter sido a seleção ter ficado em último lugar, talvez pela ingenuidade, pela pouca rodagem no meio do futebol, mas é um jogador na trave, um na zona e o outro marcando a zona por dentro também. O resto da marcação toda individual. A Argentina e o Japão já faziam uma marcação mista, caracterizada por apenas 3 jogadores na zona, aqui ó, um na primeira trave, um no meio e um na segunda trave. Esses 3 marcavam zona, a gente vai ver em vídeos que eles tiram algumas bolas aí, tanto os argentinos quanto os japoneses, e o resto dos marcadores, todos eles estão fazendo a marcação individualizada. A marcação ela é mista, sempre podendo ter ou não os gatilhos e a profundidade para o contra-ataque. Aqui a Suíça e a Polônia, é um exemplo de marcação mista, mas diferente do Japão e da Argentina, porque eles têm uma quantidade maior de jogadores cobrindo essa zona, e o resto na marcação também individual. Uma marcação mista com 4, 5 aqui fazendo essa zona, e o resto dos jogadores marcando individualmente, além do rebote, obviamente, com uma possibilidade enorme de gatilhos e profundidade para o contra-ataque. A Croácia e a Alemanha são 2 equipes que na totalidade da marcação era zona, formatada, né, por 2 linhas de 4, geralmente. Percebe o que é perceptível, que são seleções muito altas, muito fortes, com muita imposição física. Apesar da Alemanha ter sido eliminada na primeira fase, a Alemanha era a atual campeã do mundo e a Croácia chegou a um vice-campeonato. Então, algum mérito tem uma marcação zona, apesar da marcação zona ter essa característica que esse espaço é seu, esse espaço é meu, mas ela era muito compactada, com jogadores muito grandes, jogadores muito fortes. E dificilmente tinha gatilho de contra-ataque, porque você ocupa com 8 jogadores dentro da área, 9 da trave, e você geralmente fica com apenas um jogador no rebote. E às vezes você até perde o jogador do rebote quando o adversário faz um escanteio curto. E nós temos a marcação, né, zona com 3 escudos, 4 escudos, que foi a marcação utilizada pelo Brasil e pela Tunísia, onde você tem uma linha formatada por jogadores na zona e 3 jogadores, basicamente, servindo como escudo para a entrada desses jogadores. A marcação não é colada, diferente da individual, ela tem um certo distanciamento, para quando esses jogadores entrarem no impulso em velocidade, eles serem barrados, eles serem trancados. Acho que é uma importância desses 3 jogadores. Há um questionamento sobre isso, onde você coloca o seu melhor cabeceador, se você coloca ele marcando na zona, ou se você coloca ele bloqueando a entrada dos melhores jogadores do adversário. Particularmente o Brasil tinha aqui alguns momentos jogadores de baixa estatura, chegou a ter o Neymar, chegou a ter o Fagner, mas chegou a ter o Felipe Luiz, o Paulinho. Havia uma variação, alguma estratégia de jogo talvez, mas o objetivo é sempre você trancar a entrada desses jogadores que vêm em alta velocidade. E às vezes você consegue colocar um gatilho no contra-ataque. A seleção brasileira não tinha esse gatilho no contra-ataque. Falamos sobre isso, vamos agora falar do recorte dos escanteios defensivos das 32 seleções. Essa é a classificação, lá de cá, os 16 primeiros, que foram aquelas 16 equipes que passaram da primeira fase, né? Os finalistas, os que ficaram em terceiro e quarto lugar, os eliminados nas quartas e nas oitavas, e os que foram eliminados na fase de grupo na primeira fase. Fiz esse painel, que é um painel interessante, parece complexo, poluído, mas é a forma que eu encontrei que achei mais interessante de caracterizar, né? A caracterização de todas as seleções, da forma que todas as seleções jogam. Você observa que das 16 primeiras seleções, né? Aqui está em ordem de classificação, da França até a Argentina. Das 16 primeiras, 9 optam por marcação individual, inclusive a campeã do mundo individual.
mas a gente tem pouca gente marcando zona, mista. A zona com bloqueador são apenas 3 seleções, né? Que é o Brasil, a Tunísia e a Coreia do Sul. Algumas com a zona e outras com a marcação mista. Eu botei um asterisco, por quê? Porque são seleções que têm uma característica um pouquinho diferente, eu diria assim, né? Porque a Colômbia marca, como mostrei para vocês, com um jogador atacando a bola. Tanto a Austrália, quanto a Nigéria, quanto o Irã colocam o jogador em cada trave. Não caracteriza uma marcação zona, porque o jogador não sai para atacar a bola em nenhum momento, nem para atacar nenhum jogador, apenas fica do lado da trave, e por isso eu caracterizei como marcação individual. Esse aqui é o percentual. A gente vê bem a diferença nos percentuais. Quase 60% da marcação feita na Copa do Mundo é de marcação individual. Se nós dermos um olhar hoje para o futebol brasileiro, nós temos alguns treinadores que recentemente obtiveram êxito e marcam individualmente, né? Que é o caso do Filipão, é o caso do Cuca, do Renato Gaúcho, que gostam da marcação individual, dessa marcação corporal. 18% das seleções fizeram a marcação mista, né? Meia zona, meia individual. 12,5% marcaram com bloqueador, quer dizer, sem bloqueador, a marcação apenas zona, que é o caso da Croácia e é o caso da Alemanha, e 9% apenas das seleções, ou seja, 3 seleções, Coreia do Sul, Tunísia e Brasil, é que fazem a marcação com bloqueador ou com escudo, como vocês queiram usar de nomenclatura. Aqui um dado rápido sobre a estatura dos goleiros. A gente percebe que os goleiros hoje têm uma estatura muito mais alta do que antigamente. A gente percebe também que existe um pouco mais de longevidade na carreira, na carreira dos goleiros. Alguns com 35 anos, 33, 31, isso tudo em 2018, né? Há 2 anos. E que alguns goleiros, como alguns goleiros nossos, né, sul-americanos, como o goleiro da Colômbia, o Ospina e o Shoa do México, são goleiros de estatura mais baixa. E até me chama a atenção, o México ter esvaziado a área com um goleiro de baixa estatura. Talvez acreditasse que ele tivesse um bom tempo de saída do gol. Uma coisa interessante nesses dados é o Courtois, o goleiro da Bélgica, um goleiro de 1,99 m, um goleiro extremamente alto. E a Bélgica, ao mesmo tempo, tinha um cara que fazia a marcação da zona com 1,94 m, que era o Fellaini. Então, era muito difícil a Bélgica tomar um gol de escanteio, apesar que ela toma um gol de escanteio contra a França, campeã do mundo na semifinal. Acho que a França usou de um antídoto para poder neutralizar essa marcação alta dos escanteios da Bélgica. Aqui também um dado importante, gostamos do jogador da zona, aquele jogador que fica no bico da pequena área. Percebe que o jogador da França, campeão do mundo, tinha 1,93 m, era um atacante, era o Giroud, ele voltava para compor essa zona. O da Croácia era o String, com 1,86 m. O da Bélgica, como eu falei, apesar de não ser atacante, era o Fellaini, com 1,94 m. Então, a Bélgica tinha um jogador de 1,94 m na zona e tinha um goleiro de 1,99 m. Então, o gol da França foi de antecipação esse jogador de 1,94 m. Porque talvez uma bola mais lenta, uma bola mais lenta, mais aberta, a bola seria do Courtois, com certeza. Não sei se vocês lembram, houve um jogo contra o Japão, estava 3-2, Japão. No final do jogo, aos 45, o Japão ele opta por fazer um escanteio direto, um escanteio lento. O escanteio vai na mão do Courtois. O De Bruyne rapidamente foge da primeira trave, algo que devia ser ensaiado. Ele larga a bola por dentro, como se fosse um boliche, para puxar um contra-ataque. O Hazard não entrava na área, ficava no rebote. O Lukaku ficava no meio, fazendo um gatilho de profundidade. Então, foi um contra-ataque de Almanac e gerou um gol numa batida de escanteio. Ou seja, a Bélgica se preparava para contra-atacar mesmo na ação defensiva. E aqui a gente percebe também que 2 atacantes são os jogadores que fazem a zona, 2 ou até 3, né? Cristiano Ronaldo, Soares e o Kane pela Inglaterra. O Mina, ele não faz a zona, mas é um jogador alto que ataca a bola. O jogador da zona do Brasil, em alguns momentos, era o Fernandinho, com 1,78 m. Não cabe julgamento aqui, né? Pela escolha. Talvez ele tenha um bom tempo de impulsão, um bom tempo de bola aérea, mas não sei se é o suficiente para tirar uma diferença grande de estatura
em relação aos adversários. Aqui a gente começa um olhar rápido sobre as seleções, né? Um olhar rápido sobre as seleções. Está em ordem, né? As 32 seleções, talvez não dê para mostrar todos, mostrar só alguns capitais. Essa é a França, marcação individual, persegue marcação completamente individual. E essa batida de escanteio, mesmo sendo aberta, o Griezmann permanece aqui. Aqui está um atacante, é o Giroud, e marcação toda individual. Percebe que a França também opta por ter um jogador. Percebe que a França opta por ter um jogador no gatilho para fazer o contra-ataque. Ao rebote, há um jogador no rebote, a bola volta, a bola sai da área, há um jogador lá na frente para puxar o gatilho do contra-ataque. Isso é outro exemplo da França, né? Isso é na final. França e Croácia, a França também marcando individualmente. A entrada dos jogadores croatas todos. C'était aussi de ces situations et que tous les autres soient là sur ce corner et la reprise heureusement du Barça. Se vocês não perceberam um detalhe interessante, esse jogador aqui esquece de marcar individualmente, ele sai correndo para chegar no jogador da segunda trave. C'était aussi de ces situations et que tous les autres soient là sur ce corner et la reprise heureusement du Barça. Agora vamos para a Croácia, que é a seleção que fica em segundo lugar. Já modifica tudo, a marcação completamente zonal, mesmo com a entrada de 4 jogadores, muitas seleções igualam 4x4 aqui, ela não iguala, ela a marcação toda alta aqui. Kylian Mbappé qui vient un peu perturbé, prendre o controle, Samuel Umtiti. Esse é o lance que eu falei para vocês, que apesar de não ter sido gol diretamente, foi de um lance de escanteio que gerou o pênalti. Porque eles chamaram o VAR, e o VAR disse que bateu na mão do jogador croata e de um escanteio gerou uma situação de pênalti. O jogo estava 1-1, né? E acabou gerando 2-1 no primeiro tempo para a França, o jogo da final. Uma marcação zonal. Kylian Mbappé qui vient un peu perturbé, prendre o controle, Samuel Umtiti. Aqui você percebe claramente a marcação croata, percebe que os ingleses vão entrar com 5, 6 jogadores em um processo de fileira, e eles estão ali, prontos na marcação zona, compactados, grandes, fortes. Obviamente, sempre aquela leitura de trás para frente que traz o futebol, eles não tomam um gol, então a gente caracteriza por estar certa, vamos dizer assim. Né? Vamos para a Bélgica, a equipe que fica em terceiro lugar. Aqui é um jogo contra o Brasil. A gente percebe que a área não é uma área tão cheia, porque o Hazard está no rebote, e o jogador grande e forte, que poderia estar fazendo a zona aqui, que seria o Lukaku, ele não voltava. Ele ficava no meio para puxar ela de contra-ataque. E quem ficava aqui era o Fellaini, de 1,94 m. Exatamente esse jogador, Fellaini, que vai tirar a bola. Şimdi kullandı köşe vuruşunu. Fellaini, Şadi, Hazard. Aqui a gente tem outro exemplo. Essa batida aqui já é aberta. O De Bruyne, que é o cara da trave, ele sai um pouco mais. A marcação toda individual, como vocês percebem. Olha onde está o Fellaini. Marcação casada individual. O Hazard no rebote. E o Lukaku lá na frente. A gente vai ver que a bola vai sobrar. O De Bruyne já sai em alta velocidade com o Lukaku. Não dá um contra-ataque, mas é algo que é treinável para isso. De Bruyne sai que nem uma flecha da trave. Essa é a Inglaterra, a equipe que fica em quarto lugar. Importante, um detalhe importante da Inglaterra é a mudança do jogador que fica na trave. Como a batida é aberta, o jogador da trave ele pode ficar mais para dentro, ele pode ir para o rebote, ele pode atacar a bola, porque ele fica supostamente sem função, mas ele traz o jogador para a segunda trave.
Como foi o primeiro gol que o Brasil tomou na Copa do Mundo de 2014, quando ele traz o Marcelo para cá. A marcação da Inglaterra toda individualizada e o Kane aqui, fazendo a zona um atacante. Köşe vuruşunu kullanıyor İsveç. Orta geldi uzak bölgeye. Granqvist orada faul yaptı. Andreas Granqvist. Essa aqui é interessante também, porque nesse momento a Inglaterra toma o gol. O jogo, finalzinho do jogo, já nos acréscimos contra a Colômbia, marcação toda individualizada, até o goleiro entra dentro da área. O cara, batida aberta, o jogador da primeira trave sai para a segunda trave, mas o Mina, com aquela altura toda, ele consegue cabecear e botar a bola aqui em cima do jogador que está na segunda trave. O do Uruguai, que é a equipe que ficou em quinto lugar, a gente percebe que o escanteio é um escanteio aberto. Por ser aberto, eles optam por tirar o cara da trave. O cara da trave, em vez de ficar mais para dentro, nem mais para frente, ele vai lá para frente para fazer o escanteio curto do adversário. E o Suárez fica marcando a zona. O resto tudo de marcação individual, né? O cara da trave não fica na trave, nem fica mais para dentro, nem fica um pouco mais afastado, ele vai lá para fazer o escanteio curto. Isso é uma característica que é feita por algumas seleções. Разыграли, как в случае с тем голом, который забил Пепе, но теперь у мяча не Герейро, а Кварежма. Que bateu curto e praticamente não ganhou nada. И ничего из этого хорошего не получается. Vamos chegar no Brasil, a gente tem um pouquinho mais de exemplo do Brasil, vou tentar ser um pouquinho mais rápido. O Brasil marca, aqui está a zona do Brasil, como eu falei para vocês. Aqui está uns 3 jogadores do Brasil fazendo, como sendo os bloqueadores, e o Brasil abre mão do rebote. Como há um escanteio curto, o Brasil destaca 2 jogadores para fazer o escanteio curto. O Brasil abre mão do rebote. Então, tem 5, mais 3, 8, mais 2, 10. O Brasil não tem rebote defensivo. E, às vezes, um jogador como o Neymar ou como o Fagner são os bloqueadores. E há uma variação. Há jogos onde o Felipe Luiz marca a zona e há jogos onde o Felipe Luiz está bloqueando. E aí eu não posso falar sobre a aleatoriedade do jogo, não posso falar sobre a estratégia que o treinador optou pela mudança, porque a gente não estava presente. Apenas é uma observação do que aconteceu. E o Brasil, sim, toma 2 gols de escanteio. Né? Um contra a Suíça no primeiro jogo e o jogo da Bélgica. Observe a ausência de rebote. Vou passar todos os lances, não, mas esse de novo. Ó, marcação zonal, 3 bloqueadores. Observa que o Felipe Luiz, agora ele está bloqueando, ele está aqui. Né? No lance anterior, ele estava nessa posição daqui. Talvez possa haver uma alternância pela batida de um lado, batida do outro. Mas o Fagner tem menos estatura que o Felipe Luiz. Esse é o jogo contra o México. Vou passar. Esse é o jogo contra a Sérvia. Também a mesma coisa, a marcação zonal com os bloqueadores, com a ausência do rebote. Esse aqui eu acho interessante, porque eles estão na zona, 5 estão na zona, 2 estão no curto, e o Coutinho, que seria o terceiro da zona, ou o terceiro bloqueador, demora a chegar. O Brasil fica sem rebote defensivo, ele quase que não chega, o Coutinho também não tem toda essa estatura para fazer o bloqueador. É chamado para vir para entrar. Esse é o gol que o Brasil toma contra a Suíça. Percebe todo mundo dentro da área, né? Todos os jogadores fazendo marcação zonal e os bloqueadores. Até o do rebote entra um pouquinho mais. Mas mesmo assim o Brasil toma um gol. Ou seja, os 2 gols que o Brasil toma de escanteio não foi em cima do bloqueador, foi em cima da zona. E esse gol, o gol contra a Bélgica, os jogadores estão na zona, aqui já está a saída do Company, vai entrar nesse espaço, que seria o espaço do Fernandinho, o Brasil abre mão do rebote defensivo para o escanteio curto,
Flicked over the near post and they have the lead. Company attacks the near post and then the two Brazilians mess it up and it's on Fernandinho. Vamos passar um pouquinho mais rápido agora. Nosso tempo não ficar muito apertado. Não precisa nem passar todos os vídeos. Essa é a Rússia, marcação toda individual, mas percebe que eles colocam um cara da trave, o cara da trave sai para o escanteio curto, o da zona permanece, e eles têm um cara na segunda trave. Qual é a função desse cara da segunda trave, Anthony? Talvez ele ocupar aquele espaço ali e evitar que a bola entre ali. Apesar que a Inglaterra fez isso contra a Colômbia e a bola entrou em cima do jogador que estava ali. Mas esse jogador não ataca a zona, não ataca nada, ele apenas fica nesse espaço aqui. Tá? Isso é a Rússia. Ó, a Rússia faz isso de novo em outro jogo, no jogo contra a Espanha. Como o escanteio não é curto, o cara não sai para lá, o cara fica na trave, o outro permanece na segunda trave, e todos eles fazendo a marcação individual. Se nós contarmos aqui, a gente vai ver que basicamente estão todos os jogadores dentro da área e não há gatilhos para contra-ataque. Só o objetivo da defesa. A Colômbia, que é um caso interessante, que a gente pode mostrar esse aqui principalmente, que é o caso do escanteio aberto. Eles abrem um pouquinho o jogador da trave, que marca individual, tem um jogador da zona, todos marcando individual, e o Mina, ele é destacado para atacar a bola. Ele é destacado para atacar a bola. É um jogador que faz o rebote, é exatamente esse jogador, o Mina, que é o jogador que vai tirar a bola. Ainda consegue um gatilho no contra-ataque, um rebote. Ainda consegue um suposto rebote. Aí eu já corto. Nosso objetivo é o recorte de escanteio defensivo. Bem interessante o posicionamento do Mina aqui, né? Bem no centro da área, com muita estatura. A Espanha, campeã do mundo 2010, fazendo a marcação toda individual. Nada de normal. Escanteio aberto, em vez de colocar um cara mais para frente, botou o cara mais aberto, o cara da primeira trave. Mesma coisa aqui, a Espanha. Dinamarca, né? Uma equipe que marca a zona, mas você percebe que é uma zona, não vou dizer que é mais descaracterizada, mas ela é um pouco diferenciada, ela tira o cara da primeira trave e põe para cá, não é tão ordenada como é da Croácia e da Alemanha, existe um pouco mais de movimentação desses jogadores que estão marcando a zona. A Dinamarca. O México, que é um dos cases mais interessantes, olha como a área está completamente esvaziada, o escanteio é batido fechado, ele abre mão do cara da trave e só deixa um cara aqui, e tem um jogador aqui, um aqui, né? É um para um, ou seja, são 5 jogadores dentro da área, são 2 no rebote, um veio para o escanteio curto e 3 ficam lá na frente. Se nós contarmos aqui, a gente vai ver apenas 7 jogadores da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha optou por fazer 3-3 lá. E esse jogo, o resultado final foi aquele que eu já falei para vocês, foi 1-0 México. Não foi gol de contra-ataque, mas eu acho que essa postura surpreendeu a Alemanha. Aqui também tem outro exemplo, né? No jogo contra a Coreia, a área também é esvaziada. Podemos virar esse vídeo aqui? Ele mal segura a bola, ele já faz o gatilho, ele já liga a bola no contra-ataque, porque ele sabe que tem 3 jogadores lá na frente, uma chegada de mais 2 por trás, uma tendência de gerar perigo à defesa adversária. Aqui também, do México, jogando contra a Coreia. İşaret geldi şimdi, orta geliyor ceza alanına. Sekti savunmadan. Kim? A bola permanece com os coreanos. Kim Yong-kwan. Kim Yong-kwan. Ochoa. Yayun biraz gerisinde kalmıştı top. Şimdi savunmada az adamla yakalanabilir Güney Kore ama çabuk çıkamadı. Eu quero o objetivo deles. Portugal, rapidamente, marcação individual. Olha quem entra aqui, Cristiano Ronaldo. É o jogador. Aqui, ó, Cristiano Ronaldo. Aqui é muito interessante, porque isso aqui é algo muito bem ensaiado. Essa bola aqui, quando gera o rebote, o Cristiano Ronaldo sai que nem uma flecha para puxar o contra-ataque. Ele tem muita velocidade, algo que com certeza deveria ser treinado pela equipe. Observa ele aqui, ó. Sai o rebote. Lá vai ele. Die Kontermöglichkeit. Wieder super weitergeleitet.
Uma coisa impressionante, algo que é treinado, obviamente, de um escanteio, apesar da marcação ser individual. A Suíça é uma caracterização bem grande da marcação mista. Observa uma zona, né? Não é uma zona como eu falei, da Croácia ou da Alemanha, mas é uma zona, e aqui a marcação completamente individual. Como não tinha nenhum jogador no gatilho, o adversário rouba a bola, né? Aqui também é uma marcação individual contra o Brasil, marcação mista contra o Brasil. O Japão, que é um case interessante, que nós falamos, 3 jogadores fazendo a marcação da zona em linha, igual a Argentina, o resto da marcação individual, marcação mista. Vou mostrar o da Argentina, que é mais interessante. Aqui, 1, 2, 3. Primeira trave, meia e segunda trave. O da Argentina é muito interessante, porque o da Argentina, os escanteios são abertos, igual o México, ele tira o cara da trave. Ele bota o cara mais para frente. 1 na primeira trave, 1 pelo meio, 1 na segunda trave. Observa aqui que a marcação é toda individual, um jogador no rebote, e de repente vai correr para acompanhar esse cara, e o Messi lá na frente, num gatilho de contra-ataque. Já nessa outra imagem aqui, você vai perceber que não vai ter ninguém no gatilho no contra-ataque. Mas olha que interessante, esse jogador que está marcando a zona é o jogador que cabeceia. Marcação mista, né? 3 na zona, primeira trave, meio, segunda trave, escanteio fechado, marcação toda individualizada. Esse case também é bem interessante. O Di Maria, um rebote, uma puxada de contra-ataque. Bem interessante. É esse cara aqui que cabeceia a bola. Óbvio que o time adversário não colocou nenhum jogador dentro da zona, né? Facilitou a entrada dele. O Senegal faz uma marcação individual. Quando você olha aqui, você acha que não é individual, você acha que a marcação é zona, mas é a Colômbia que se posiciona dessa forma. Porque numa análise de um outro jogo, você vê que Senegal está marcando tudo individual. A importância de ver mais de um jogo, não ver apenas um jogo como retrato. O Irã, daquelas seleções também que optam por colocar um cara na primeira trave e um cara na segunda trave, com a marcação também individual. A Coreia do Sul é outra equipe que marca com bloqueadores, igual o Brasil, mas eu prefiro dar o exemplo da Tunísia, que é um exemplo muito mais gritante e claro, a marcação com bloqueador para vocês. A zona e com bloqueador. Mas por que você caracteriza bloqueador, Anthony? Porque não está colado, não está individual, né? Está esperando o ímpeto de velocidade da entrada daquele jogador. O Peru, a marcação toda individual. O interessante do Peru é que o jogador que faz a zona é o Guerreiro, é mais um atacante alto que vai fazer a zona. Se eu não me engano, aqui, ele que está aqui, ele tira essa bola, só para caracterizar. O Guerreiro está aqui. Ele que sobe. A Nigéria também, outra equipe que opta por 2 jogadores na trave. Só que aí, nesse caso aqui, como o escanteio é curto, é mais uma equipe que tira o cara da trave para vir para frente. A Alemanha, marcação toda zonal, igual a Croácia. Olha como a marcação ela é compactada, basicamente 2 linhas. E ela é bem compactada e grande, né? Jogadores altos, fortes. Tanto aqui quanto aqui, contra a Suécia também. Posso rolar um videozinho desse aqui? için götürüldü. Hala kenarda. Köşe vuruşu bu arada kullanıldı. Kale alanı ön çizgisi. Savunma karşılıyor. Werner. Atak sürecek. Victor Lindelof. A Sérvia também faz uma marcação individual. Nada de diferente. Esse é um exemplo muito bom para nós darmos para vocês de uma marcação zona com bloqueador. A Tunísia, ela opta por fazer uma marcação zonal, só que tem 3 jogadores para bloquear 4. Acredito que há alguma coisa errada nesse propósito. E aqui, 4-3 contra a Inglaterra. A Inglaterra consegue cabecear, talvez tenha um padrão de movimentação, um corre para um lado, um corre para o outro, um jogador cabeceia, e um desses que está aqui, que é o Kane, ainda corre para a segunda trave e faz o gol no rebote. É bem interessante. E a Tunísia toma 2 gols contra a Inglaterra e 2 gols por marcar dessa forma. Он не оказывался на острие.
Olha bem, 4-3. E o rebote aqui. Podia largar o rebote, talvez, e colocar o rebote aqui. Aí, outro lance, a mesma coisa. Agora do lado direito, a mesma coisa. Esse lance não dá gol, mas 4-3. Mais uma vez, a Inglaterra consegue cabecear. Esse lance não gera gol. Mas, de novo, marcação com bloqueador, esperando a entrada, mas 4-3. Англии. Несправедливое, наверное, отношение к африканской команде, но тем не менее. И вот вытаскивает мяч из верхнего угла. Aqui a Polônia fazendo uma marcação mista, né? Uma zona menor, mas o resto individual. Né? Polônia também. A Arábia Saudita marcando tudo individual, todos os jogadores dentro da área. Aquele pega-pega, aquele jogo corporal. O cara da trave até saiu um pouco mais, não está na trave, o cara da zona e o resto todo marcando individual, ninguém no gatilho. Se você contar aqui, você vai observar que tem 8 jogadores aqui, 9, 10, e não há ninguém na profundidade no gatilho no contra-ataque. Marrocos também opta por fazer a marcação individual. E aqui observa que o cara da trave sai, vem para cá, fica o cara da zona, marcação toda individualizada. A Islândia faz uma marcação zona, mas ela é diferente, porque ela marcação parece ter um arco, né? Diferente da marcação que é feita pela Alemanha e pela Croácia. Não tiveram uma boa colocação na competição, talvez aí a gente faz aquela caracterização sempre de trás para frente, então é sinal que não deu certo, não sei. Podemos mostrar esse videozinho deles. Na bola. Não tem ninguém lá na frente. Não tem gatilho. De novo a Islândia. Costa Rica, que opta por marcação individual. Trave, marcação toda individual. Austrália, mais uma seleção que opta por marcação individual, mas coloca um em cada trave. Eu acho que esse cara fica assim em função, em alguns momentos. Você pode empurrar mais um jogador para dentro da área, naquela questão da contagem numérica. O Egito também fazendo a marcação individual. Escanteio curto. A tirada do cara da trave, porque esse cara está marcando esse. E temos o Panamá fazendo um tripé. Um tripé defensivo. Ah, mas o Panamá ficou em último. O Panamá ficou em último lugar. Mas essa é a 32ª seleção. Marcação mista, né? Aqui é a zona e aqui é marcação individual. E disso tudo, né, nós tiramos algumas conclusões e observações desse material todo. São 12 pontos que eu acho muito interessante em falar para vocês. Que a maioria das seleções, né, na maioria das seleções houve a ausência de profundidade ou gatilhos para a realização de contra-ataques, com a ligação direta do goleiro. Escanteio defensivo foi meramente uma ação de defesa. Talvez excetuando o caso da Bélgica e o México. Mas quase todas as seleções optavam, quase a totalidade optavam por apenas defender. A defesa era um objetivo do escanteio. Muitas seleções descobriram o rebote defensivo, ou seja, retiravam o jogador do rebote para fazer a dobra de marcação quando havia um escanteio curto. O rebote defensivo ficava vazio. O Brasil, isso aconteceu algumas vezes com o Brasil, como nós vimos nas imagens, o Brasil tirava os jogadores do rebote para fazer o escanteio curto, e ficava sem o rebote defensivo. Ficava com a área preenchida, com a marcação do rebote do escanteio curto, mas com rebote defensivo esvaziado. Um dado interessante é que 60% das seleções atuam com marcação predominantemente individual. Outro dado interessante, né, da importância dos escanteios, apesar de ser 10%, como nós falamos, mas o gol da França, né, que foi a campeã do mundo na vitória de 1-0 na semifinal contra a Bélgica, veio de uma cobrança de escanteio. Houve um escanteio, ele antecipa a primeira trave e faz o gol. E o segundo gol da França na final, apesar de ser de pênalti, nós mostramos essa imagem, foi oriundo de uma batida de escanteio. As seleções com jogadores de boa estatura utilizaram-se na marcação zonal. É o caso da Croácia, vice-campeã em Alemanha. Nós vimos com 2 linhas de 4 mais 5, uma linha grande, forte, com jogadores muito altos. Um dado também interessante é que o jogador da base, aquele jogador da primeira trave, ele flutua de posição. Ou ele permanece na trave, tem uma batida fechada, às vezes um pouquinho mais aberto, dependendo da equipe,
ou ele se adiantava até a linha da grande área para marcação no escanteio curto, ou ele se deslocava para a segunda trave, onde o escanteio era aberto, como várias seleções fizeram, como foi o caso da seleção inglesa, quando tomou o gol contra a Colômbia no final. Ele tira o cara da primeira trave e bota na segunda trave, porque a batida do escanteio é aberta. A gente tem mais 6 detalhezinhos. As seleções que optaram por uma marcação mista ou uma marcação zona, né, elas variavam no número e no posicionamento dos seus jogadores pela pequena e grande área. Então, havia um padrão. Né? Havia um padrão, talvez, na Croácia e na Alemanha, nas outras seleções que fizeram a mista ou a zonal. Ora tinham 3, ora tinham 4, ora tinham 5. Havia uma variação naquele posicionamento dos jogadores na zona ou quantos jogadores pegariam individualmente. Né? Os jogadores de boa estatura, de 1,85 para cima, geralmente são deslocados para aquela posição zonal no bico da pequena área. Eu mostrei isso no slide para vocês. Geralmente é um atacante, né? Era o Kane, ou era o Fellaini, que era um volante, ou vinha o Suárez, o Cristiano Ronaldo, ou então um jogador, como era o caso do Fernandinho, um jogador de uma boa impulsão ou um ótimo tempo de bola aérea. Um detalhe também importante e significativo é que a Bélgica, principalmente no México, né, que esvaziava a área, projetava um sistema defensivo nos escanteios para alavancar os contra-ataques. Eles tinham o objetivo de ter o contra-ataque também oriundo do escanteio. Geralmente, com bolas curtas ou direcionadas, ambas lançadas pelos goleiros. Os goleiros é que tomavam conta desse processo, né, com a área mais vazia, ou com um gatilho de contra-ataque bom, como era o Lukaku, era o Hazard. Eles optavam por fazer isso também nas batidas de escanteio. Um dado interessante é que arredondar para 25% dos gols foram ocasionados das batidas de escanteio, né, em cima das seleções que optaram pela marcação zona com bloqueador. Ou seja, 1/4 dos gols que foram tomados de escanteios foram em cima das seleções que marcaram zona com bloqueador. E só 3 seleções marcaram zona com bloqueador. 25% dos gols foram em cima dessas 3 seleções. E algumas seleções, tal qual a brasileira, assim como exemplo a gente pode dar, né, realizavam trocas de posições entre os jogadores nos escanteios. Talvez de forma treinada, né, pela comissão técnica, talvez direcionada pelo treinador, ou quem sabe pela questão da aleatoriedade do jogo, das substituições, da autonomia, da estratégia ou da aproximação. Como a gente viu o Felipe Luiz ocupando diferentes espaços, talvez no comando, às vezes na sensibilidade, talvez pelas substituições ou pelas questões do próprio jogo em si. E um detalhe importante também é que houve um percentual praticamente igual nos gols, tanto nas batidas abertas quanto nas batidas fechadas. Geralmente se acredita que as batidas fechadas geram mais gols, né? Mas não. Foi basicamente 50-50 em relação às batidas abertas e fechadas. Enfim, era isso, Débora, que eu tinha que apresentar. Acho que eu estendi um pouquinho mais além dos 40 minutos, mas acho que o conteúdo é muito bacana, deu para explicar bem. Não precisei mostrar todos os lances, né? Passei por alguns, mas os mais capitais e mais importantes foram mostrados. Espero que todos tenham gostado, enfim. É isso. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Labsfoot, agradeço a você, agradeço a Fabrício, todos aqueles que me ajudaram, né? A gente compartilha de opiniões iguais, às vezes diferentes, mas sempre complementando o nosso estudo e o nosso conhecimento. Muito obrigado. Excelente, Antônio. Então, vou pedir só para você tirar aí do compartilhamento. Isso. Aí. Primeiro, parabéns. Sou suspeita para falar desse trabalho. Desde que eu vi você apresentando no curso, eu fiquei realmente muito surpresa com todo o material que você conseguiu recolher e como você consegue falar com tanta propriedade sobre isso. É uma coisa assim muito difícil a gente ver por aí, né? De ver tanta gente falando, muito, mas com pouca evidência. Você mostra isso para a gente na prática, recolhendo todo esse material das seleções, de todas as seleções. Então, esse trabalho realmente é um trabalho fantástico. Eu já falei isso para você outras vezes, mas falo aqui mais para todo mundo ver também. Eu acredito que todo mundo esteja pensando a mesma coisa. Tem um artigo agora dele, né? Que tem mais alguns detalhezinhos que ainda não foram colocados, mas a gente está gerando um artigo científico desse trabalho. Ótimo, perfeito. Só uma dúvida, só para a gente poder até botar mais caraminhola na cabeça. Você, como estudioso do futebol, que eu sei que você é um cara fantástico em relação ao estudo com futebol, minha inspiração quando eu cresci vai ser Antônio Santoro,
como treinador. Você como estudioso, depois de ter feito esse estudo todo, se aprofundado sobre, principalmente, né, sobre a questão dos escanteios, como você, como treinador hoje, você pegando uma equipe, como se fosse uma seleção, que você pode escolher os jogadores que você tem na mão, qual a estratégia que você iria lançar para o seu time, para a sua equipe, para você fazer nos escanteios, tanto defensivamente como ofensivamente? Você acha que seja, não sei se existe melhor nessa situação, mas talvez mais adequada para o que você acredita que é, eu acho que tem que defender mais, eu acho que tem que atacar mais. O que você, como professor Antônio Santoro, faria? Sim, Débora, eu gosto de ter jogadores no rebote. Eu defendendo, eu gosto de ter jogadores no rebote defensivo e gosto de ter jogadores no gatilho do contra-ataque. Eu gosto de ter 1 ou 2 jogadores no rebote defensivo, 1 ou 2 jogadores no gatilho, na profundidade no contra-ataque. Porque eu diminuo a quantidade de jogadores que eu trago do adversário para dentro da área. Se a minha equipe tem uma estatura boa, eu posso me prevalecer disso também. Ao mesmo tempo, se minha equipe não tem uma estatura boa, eu também posso me prevalecer esvaziando a área, porque se minha equipe não é uma equipe muito alta, quanto mais jogadores eu levo para dentro da área, mais eu dou chance para o adversário cabecear. Mas você pode atrapalhar o adversário, mas o adversário é mais alto. Ele mesmo você atrapalhando, ele vai conseguir cabecear a bola. Então, eu acredito que você não deva preencher muito a área. Não sei se é tão agressivo assim como o México era, mas a situação da Bélgica era a situação mais interessante para mim. Porque tinha um jogador de estatura que não era atacante, que era o Fellaini. O atacante, que era grande e forte, ele não retornava, ele ficava no campo de ataque para puxar um contra-ataque, o Lukaku. Um jogador baixo e pequeno não tinha necessidade de fazer trave nem compor a área, que era o Hazard. Então, acho que a situação da Bélgica é a referência maior que eu tenho, né? De um goleiro de uma boa estatura, como tem o Corinthians, um goleiro de uma boa estatura. Será que o Corinthians precisa preencher a área? Também eu não posso falar se o caso tem uma ótima saída de gol, porque eu não tenho como avaliar efetivamente isso. Mas acredito que a marcação zonal funcionaria com jogadores muito grandes, muito fortes, posicionais, de uma forma posicional, como foi da Croácia, como foi da Alemanha. Gosto muito, te confesso que eu gosto muito da marcação do tripé ali na primeira trave, um cara fazendo a base, um cara fazendo a zona e um por trás. Só que isso me faz ter um jogador a menos dentro da área se o adversário perceber. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas é o que mais me agrada, porque eu consigo fechar a primeira trave e fazer uma individual pela área. Apesar de nós sabermos que a individual corre-se o risco de uma simples tranca, um simples bloqueio poder limpar para o cabeceio do adversário, ao mesmo tempo que a zona também corre o risco, porque existe essa troca de quem é quem, de quem é quem, de quem é quem. Nunca ninguém assume a responsabilidade na zona. A zona é muito cômoda, muitas vezes, para os zagueiros, porque está defendendo. Quem foi o culpado do gol, né? Então, a que eu mais gosto, né, dependendo dos jogadores que eu tenha, né, seria um tripé ali na pequena área, no bico da pequena área, e o resto da marcação individual, mas posicionando rebote defensivo e gatilhos para o contra-ataque também. Ótimo, muito bom. Outra questão que eu ia falar com você é a questão que você até abordou durante a apresentação, sobre aquele jogador da zona, né, que você falou até do caso do Cristiano Ronaldo. Você tem um jogador desse que é o jogador da zona e ele se machuca e eu perco esse jogador durante o jogo. A minha questão é como você se prepara para isso, para essas situações que podem acontecer, você perde esse jogador e aí você muda toda a sua estratégia, você, não, eu tenho um outro jogador que eu sei que se ele se machucar eu vou botar esse aqui. O que você acha que o treinador pode fazer? Deveria ser isso, deveria ter estratégias para isso, mas você não sabe se você vai perder ou não o jogador. Então, você tem que estar preparado, né? Eu lembro que eu assumi uma equipe no Mineiro em 2011, eu tinha o Fernandão, um jogador que hoje está no Bahia. O Fernandão era o jogador que fazia o bico da pequena área defensiva. Ele era muito grande, era muito forte. E eu dizia, se o Fernando sair do jogo, difícil ele sair do jogo pela qualidade técnica dele na equipe que nós tínhamos. Mas se o Fernando sair do jogo machucado ou expulso, o que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum atacante da estatura dele, eu teria que deslocar um volante para lá, um zagueiro para lá, ia gerar um conflito ali grande, porque eu teria que deslocar algum jogador, mas eu deveria treinar aquilo também, para você não ser surpreendido. Porque se você coloca um jogador de média estatura ali, e se você toma um gol, mas o Fernando era para estar ali, mas o Fernando não estava no jogo. Alguém tem que estar ali. E você também não sabe o que vai acontecer na partida. Se você já fez uma substituição, se já fez duas, se já fez três, como é que se comporta essa questão? Porque para o ataque é mais tranquilo, né? Saiu um grandão, entrou um menor, mas você está atacando, né? Mas para defender, não. Aquele jogador geralmente é um jogador de estatura alta.
há de se tomar cuidado e ter as estratégias mesmo já estabelecidas para isso. Se houver essa mudança, se houver a saída do jogador, o que pode acontecer? Vai haver algum deslocamento. Se você não tiver um jogador alto para substituí-lo, né? Você vê, o Fred é o jogador do Fluminense que volta para fazer aquela zona. Mesmo não sendo muito alto, é o Fred. Se o atacante que entra no lugar do Fred não for tão alto, ele vai entrar ali ou vai ser deslocado um outro jogador? É isso que tem que ser trabalhado. Né? Fantástico. Acredito na mesma coisa, né? A gente, às vezes, pensa que trabalho de treinador é fácil, é só montar. A gente está pensando aqui, no caso, você mostrando aí, é só estrutura. Mas ainda tem as substituições, ainda tem esses casos que acontecem no jogo que a gente não tem como prever, nem tem como controlar. E a gente tem que estar preparado para tudo isso que vai acontecer, né? Então, mais uma vez, só... Não, com apenas substituições, né? Talvez 5, mas com poucas substituições. Exato, né? Exato. Outro estudo que depois a gente vai mostrar. Mais uma vez, só agradecer, Antony, pelo seu trabalho, parabenizar. Esse trabalho é realmente fantástico. Espero que realmente dê frutos mais para frente, de artigos e de estudos mais profundos em relação a isso. Acho que a gente tem muito a crescer com esse braço aí no laboratório. Então, parabéns. Pessoal que está assistindo, podem seguir lá. A gente vai postar tanto vídeo como podcast. Podem enviar, compartilhar. Na semana que vem a gente vai estar lançando outros. Quiserem saber mais sobre o trabalho, mais sobre o que o Antony tem estudado, tem se aprofundado em relação a essas análises que ele faz. É só entrar em contato com a gente também pelas nossas redes sociais, não tem problema nenhum, acredito que o Antony esteja aberto. Ele ama falar, então ele vai estar aberto para falar com qualquer um, ainda mais nessa pandemia, né, Antony? Então é isso. Antony, mais alguma coisa? Não, só agradecer. Muito obrigado a Labisfoot, obrigado a você, obrigado a todos que estão lá. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Se cuidem e semana que vem tem mais.